Shalom Lekulam, a paz para todos vocês, através de Yeshua Hamashia, o nosso Rei, o nosso Melech. Gostaria de estudarmos um pouco, falar sobre quais sinais da volta de Yeshua, a qual breve retornará, regressará, estabelecerá o seu trono em Jerusalém. E eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos e amigos, nessa noite, sobre o fim dos tempos, a qual o Eterno trará juízo sobre os sistemas religiosos, sobre o sistema do mundo, sobre o paganismo, sobre tudo aquilo que não vem dele. E o texto base é Mateus 24, como eu descrevi aí, 1 Timóteo e 2 Timóteo. E nós iremos assim, meus irmãos, fazer uma análise desse momento a qual o mundo está vivendo. Nós vemos aí que está prestes a acontecer uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E, por incrível que pareça, o Irã é os persas. Os persas é onde Hadassah Esther foi rainha com o rei o Assuero. E o que acontece? E foi justamente nessa época que o nosso povo celebrou, no mês de Adar, celebrou a festa de Purim. E nessa época, naquele período, o nosso povo recebeu um decreto, para ser eliminado. E hoje tem-se no governo do Irã, que é o mesmo persa, um governo que odeia Israel. E diferente de outros tempos, os persas, eles eram amigos de Israel, amigos do nosso povo. Mas entrou esse elemento lá, que é o ditador, inclusive um descendente da realeza, um descendente de Ciro, a qual foi deposto do seu trono, a qual foi deposto da realeza, se encontra hoje nos Estados Unidos exilado. E isso traz também, incorporando, trazendo para esse estudo a qual irei assim falar essa noite. Inclusive amanhã estarei fazendo uma reflexão sobre a paraxá de Tetzaveh. Tetzaveh, amanhã 8 horas. Então o que acontece? Irei fazer assim uma tefilá, uma oração, e nós iremos analisar o momento a qual nós estamos vivendo. Nós iremos fazer uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo e comparar com as escrituras sagradas, comparar com a Torá, com a Brit Hadashah, em nome de Yeshua.
Avinu Moquei no Shabashamai, nosso Pai, que está nos céus, nesse momento, Senhor, meu Deus, entro em Tua presença em nome de Yeshua, eterno, que essa mensagem, a qual for ministrada aqui, meu Pai, que sair de meus lábios seja guiada pelo Teu Ruach HaKodesh, Teu Espírito de Santidade, Teu Espírito Santo, que essa mensagem venha despertar pessoas, que venha animar pessoas, que venha fortalecer, que venha trazer vida, meu Pai, que venha trazer refrigério. E assim, meu Pai, é o intuito de todas as mensagens. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que as pessoas possam retornar para o Senhor. E assim, meu Pai, eu te suplico em nome de Yeshua. Amém. Pois, meus irmãos, então, como eu falei, nós, o nosso povo, nós iremos celebrar a festa de Purim, a festa do mês de Adar, a qual o nosso povo teve vitória. Inclusive, a rainha Esther deu uma palavra, e essa palavra é uma profecia. Ela fala que o nosso povo faça amanhã o que eles fez hoje, que ele faça amanhã com nossos inimigos o que eles fez hoje com nossos inimigos. E que nossos inimigos venham a cair através de chuva. Que possamos, meus irmãos, estar nos fortalecendo através da palavra, através de Yeshua HaMashiach. Então, o texto base é Mateus 24. Estarei aqui com a peshita muito boa. E nós iremos, assim, fazer uma reflexão, analisando os tempos a qual nós estamos vivendo e trazendo para as Escrituras. E aqui é dividido a volta de Mashiach em três partes. Vamos para a primeira parte. Mateus 24, do capítulo 1 em diante, Yeshua profetiza sobre a destruição do templo. E saiu Yeshua do templo, do Beit Hamikdash, indo embora, e aproximaram-se seus talmidins. Quem é seus talmidins? Seus discípulos. O Beit Hamikdash é o templo sagrado, aonde ficava a Arca da Aliança, onde ficava, onde o Eterno se manifestava ao seu povo, certo? E lhe mostraram a edificação do templo. E disse-lhe: eis que vocês não veem todas essas edificações? Verdadeiramente eu lhe digo, não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia, ela se cumpriu no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, o general romano, e ali destruiu o templo, o Beit Hamikdash, e levou cativo o nosso povo, levou de Jerusalém todos os utensílios sagrados. Então essa profecia, ela se cumpriu no ano 70. Essa profecia a qual Mashiach falou com seus discípulos, que não ficaria ali no Beit Hamikdash, no templo sagrado, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O que restou? Restou só o muro das lamentações, que arrodeava toda a área do templo. Foi a única coisa que sobrou daquela época, E quando Yeshua assentou-se no Monte das Oliveiras, aproximou-se seus talmidins, seus discípulos, e disseram entre si: diga-nos quando serão este evento, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação da presente era. Respondeu Yeshua e disse: cuidado, para que nenhum homem os engane. Por que Yeshua ele falou isso? Cuidado para que nenhum homem vos engane. Porque Mashiach ele já sabia, já acontecia naquela época. Desculpa.
já acontecia naquela época, ia acontecer também futuramente, que homens poderiam enganar com falas, bonita, né? Homens poderiam enganar com argumentos de filosofias, mas olha só o que ele diz: para que cuidado para que nenhum homem os engane. Como é que eu vou fazer para não ser enganado? Qual é o parâmetro que eu tenho para mim e para você não ser enganado? O parâmetro para que eu e você não venha a ser enganados, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a Torá, é os profetas, é a Brit Hadashah, a aliança renovada, os ensinamentos que os apóstolos ensinaram, que estão baseados no que estava escrito no Taná, nos profetas. Tudo que os apóstolos ensinaram estava baseado na Torá. Então, como é que eu não serei enganado? É a partir do momento que eu estudo as Escrituras, assim como fizeram os bereanos. Em Atos 17, eles ouviam a mensagem do apóstolo Paulo e confrontavam o que eles ouviam do apóstolo Paulo com as Escrituras, com o Taná, para saber se o que o apóstolo Paulo estava ensinando estava em harmonia com a Torá e os profetas. Então eles confrontavam o ensinamento de Shaul Acharia com as Escrituras. Então por isso que Yeshua ele diz aqui: cuidado para que homens não o enganem. Mas se você não estuda as Escrituras, se você não confronta o que você ouve, o que você aprende na igreja, se você não confronta com as Escrituras, se você não confronta as suas ideias com as Escrituras, você será enganado. Você será enganado até por você mesmo. E isso Mashiach nos alerta, para que nenhum homem os engane. Porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Mashiach. E muitos e a muitos enganarão. E vocês ouvirão sobre guerras, notícias de batalhas. Veja e não se perturbe, porque é necessário que todos estes fatos aconteçam, mas não é o fim. Então aqui é o primeiro sinais de princípio das dores, a qual Yeshua ele fala de falso Messias, a qual Mashiach ele nos deixa sobre aviso, para que haveria falsos Messias, haveria guerras, rumores, fome, peste, terremoto, aumento da iniquidade, aumento do pecado, o amor de muito esfriará, o evangelho será pregado a todas as nações. Aqui é o princípio das dores. Mateus 24, do 4 a 14. Então o que acontece? Aqui é o princípio das dores. Mas não é o fim ainda. Por que o amor de muitos esfriará? Por causa do constante distanciamento das pessoas da Torá, do parâmetro de vida, do parâmetro que o Eterno deu para a humanidade. Primeiro para Israel, que é o nosso irmão mais velho, e para Israel nos ensinar. Nos ensinar. Então o que acontece? Quando acontece o distanciamento da Torá, quando acontece que as pessoas se distanciam dos princípios estabelecidos pelo Eterno, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Acontece isso aqui. Acontece
acontece essa vergonha que aconteceu no desfile de carnaval. Acontece que se levantam, né, pessoas com a mente deturpada, com a mente contaminada pelo pecado, e age dessa forma, se cumprindo Mateus 24. O constante esfriamento das pessoas de Deus, da Torá, dos ensinamentos, acontece o que eles fizeram no desfile de carnaval. Colocaram, né, um símbolo da família dentro de uma lata, de conserva. E o que a lata de conserva faz? Essa lata de conserva, ela vai para o lixo. Ou seja, que os valores estabelecidos pela Torá, os valores divinos, eles estão dizendo com essa figura, com essa demonstração, que os valores têm que ir para o lixo. É isso que eles estão dizendo. Mas nós, como servo do Eterno, como discípulo de Yeshua, não pertencendo a religiões, mas pertencendo a Yeshua, vamos sempre de encontro a essas manifestações. Sempre nós iremos de encontro a essas doutrinas estabelecidas e manifestadas através de vasos dominados pelas trevas. Eu, como servo do Eterno e como um cooperador do reino de Deus na face da terra, eu tenho a obrigação de me manifestar contra isso. Porque eu ensino a verdade, a Torá. Eu ensino os princípios do reino de Deus. E quando há distanciamento da Torá, as pessoas vivem assim, com mentes irracionais. Vivem como animais. Porque a partir do momento que você lança o símbolo dessa manifestação, desse desfile, é que os princípios estabelecidos pela Torá sejam lançados no lixo. Ou seja, seja lançado no lixo os princípios estabelecidos pela Torá e querem colocar de garganta abaixo os valores deturpados, se é que eu posso chamar isso de valores, que na realidade não são valores, são torpezas, né? Então, os mesmos que ensinam isso pessoas que estão distanciadas da Torá, os mesmos que ensinam para lançar, que age como chacota com a fé dos nossos irmãos cristãos. Esses são os mesmos que querem que respeite o que eles ensinam, o politicamente correto, o que ensinam a liberdade, o que ensinam a ideologia de gêneros. Esses são os mesmos. Nós estamos vivendo Mateus 24. Que quer que o seu filho, né, que o filho, ele decide, quando ele cresce, quando ele nasce, ele decide o que ele quer. Ideologia de gênero, que é ensinamentos
satânicos. É os mesmos que quer colocar o valor no lixo. Mas nós, como discípulos de Yeshua, não nos calaremos, não ficaremos calados. Por isso que acontecerá nos últimos dias, como está em Mateus 24, que perseguirão aqueles que ensinam os valores. Porque jamais nós vamos nos calar. Você sabe por que nós não vamos nos calar? Porque a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus prevalecerá. De geração em geração. Então, pelo fato das pessoas se distanciarem da Torá, as pessoas estão vivendo como viviam na época de Noa. As pessoas viviam na carne, na festa da carne, na depravação, na gandaia, pensando que o juízo que o Eterno tinha determinado por Noa, falado por Noa, não ia acontecer, que Noa estava blefando. E a mesma coisa acontece em nossos dias hoje, meus irmãos. As pessoas perderam a fé. As pessoas perderam o respeito. As pessoas perderam o princípio. As pessoas se vendem por migalhas. As pessoas se comportam através de suas atitudes como Saul se comportou, vendendo o seu princípio, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Não é diferente de hoje. As pessoas estão vendendo a verdade. Mas a palavra de Deus, ela fala em provérbio, não venda a verdade. Porque a verdade, ela é escudo e broquel para aqueles que confiam em Adonai. As pessoas estão vendendo a verdade. As pessoas estão vendendo os seus valores. As pessoas estão deixando a sua vontade, o seu querer, se sobrepor aos princípios estabelecidos pelo Rei dos Reis. Pelo bendito seja Ele, Akadosh Baruhu, o santo bendito seja Ele, o eterno. Então eu trago essa mensagem essa noite para falar que nós estamos vivendo os últimos dias, o final dos tempos. E todas as vezes que em um desfile de carnaval, nessa festa da carne, todas as vezes que eles traem algo que afeta a estrutura dorsal da fé, pode esperar que vem maldição sobre eles. Vem consequências. Porque eles não estão indo de encontro aos evangélicos. Eles não estão indo de encontro aos princípios evangélicos da família, do judaísmo. Eles estão indo de encontro aos princípios estabelecidos pelo Eterno. A instituição estabelecida, que quem levantou foi o Eterno. A família é representação do Eterno. É representação de santidade.
Fora disso é confusão, fora disso é abominação. E aqui diz aqui os princípios de dores a qual nós lemos, né? O aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará pelo constante distanciamento da Torá. A consequência é isso, que vocês veem valores distorcidos, valores a qual uma mulher, uma cientista brasileira, estudante, né, na área dela, profissional, guiada por Deus, conseguiu em um dos seus estudos, de mais de 20 anos de estudos, conseguiu, através de uma injeção, voltar aquelas pessoas que não tinham mais esperança de voltar a andar. E essa mulher não foi honrada. Ela não foi honrada. Você sabe quem foi honrado? Uma mulher que não representa a sociedade com seus valores. Né? Uma influenciadora conhecida como Virgínia, ela que estava no foco. Mas a que trouxe a chance das pessoas sonharem novamente, não foi honrada. Não foi honrada pela mídia. A mídia estava em foco na depravação. Estava em foco em tudo aquilo que não vem de Deus. A mídia estava dando foco para isso. Inclusive, essa é uma mensagem de honra a essa mulher. Que vai de encontro aos machistas. Para o machista, essa não é uma mensagem boa. Porque o machista, ele nunca em seu intelecto, em seu pensamento, que a mulher tem lugar em local nenhum. O machista é só ele, só o homem. Mas o Eterno, ele age como ele quer. Quando o Eterno foi dar o sonho, lá apareceu o anjo, não foi nem a José, foi a Maria. Essa mensagem é para os machistas. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo nesses últimos dias que os valores são mudados. As pessoas têm vendido a verdade. As pessoas têm vendido os seus princípios e colocando os seus interesses à frente. Mas aqui, Mateus 24 diz: e então muitos tropeçarão e odiarão uns aos outros, e trairão uns aos outros, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, por causa da abundância da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que é contra a Torá, é transgressão. É transgressão. Então, esfriará o amor de muito, mas aquele que perseverar até o fim viverá. E será proclamada esta mensagem do reino em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, então virá o fim. E quando virem o sinal da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, que se levanta no lugar sagrado, que lhe entenda. Essa aqui é uma das profecias que se cumpriu e se cumprirá novamente, porque muitas das vezes uma profecia não está limitada só a um acontecimento.
Essa profecia que Machia falou aqui, Mateus sobre Daniel, quem está no local santo, quem lhe entenda, se cumpriu na época dos Macabeus, os nossos irmãos, a qual com bravura, com determinação, não vendendo a verdade, a qual os gregos, o império daquela época, ofertou no Beit Hamikdash, no templo sagrado, um animal imundo, o porco, e foi profanado o ambiente. Então aqui aconteceu isso. Então aqui o que diz? Então quando virem Yehudá, Judá, então os que tiverem Judá devem fugir para as montanhas. E aquele que estiver sobre o telhado não deve descer para pegar o que está em sua casa. Então aqui Machia ele fala abominação da desolação falada pelo profeta Daniel. Será um período de grande aflição, como nunca houve. E Yeshua orienta a vigilância e o discernimento, pois surgirão falsos sinais e enganos. Olha o que acontece. A tendência é a coisa piorar. A tendência é se cumprir o que está escrito. Mas nós iremos lutar a ensinar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, a falar de Torá, para as pessoas se converterem, para que esse juízo não recaia sobre elas. Mas ninguém espere daqui para frente momento de bonança. Ninguém espere daqui para frente momento de tranquilidade. Porque o momento é de tribulação. O momento é de sacudidura. O momento é daqueles que são verdadeiros adoradores, se vão permanecer sendo fiel à verdade, sendo fiel aos princípios estabelecidos pelo Eterno. Quem ensina que virá daqui para frente um momento de paz, está ensinando contra o que está escrito. Porque o que está escrito diz que virá grandes tribulações. A única forma de você preparar o seu familiar, a única forma de você preparar a sociedade, a humanidade, é você falar a verdade, não é você camuflar. Não é você esconder para proteger, porque você não vai estar protegendo. Porque a partir do momento que você ensina a verdade, você está preparando as pessoas a lidar com momentos difíceis, a lidar com momentos de turbulência, de tribulação. Mas quando você pensa que está fazendo bem, escondendo, você está fazendo mal. Você está fazendo mal. Então o momento é de preparar as pessoas. O momento é de ensinar as pessoas Torá, ensinar as pessoas Brit Hadashah, a Torá renovada. O momento é esse. O momento não é discussão que eu pertenço à igreja tal, à igreja de fulano e ciclano. O momento não é esse. O momento é de alertar as pessoas, para ela ver qual é o cenário que ela está vivendo. Essa é a obrigação do discípulo de Yeshua. É permanecer no que Yeshua ensinou e ensinar as pessoas também. Mostrar às pessoas o cenário que elas estão vivendo. O cenário é esse. A nossa obrigação é fazer como fez a paraxá anterior.
a duas paraxá anterior, quando o Eterno fala assim, apresente ao povo a Torá. Segundo as Midrashim, como você, o Eterno falou com Moisés assim, é como um banquete a Torá. Cada um vai se servir do que quer na mesa. A Torá é aquela mesa. E cada um vai se servir e vai comer da forma que quiser, dentro da harmonia do contexto. Essa é a nossa obrigação. De ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas não é só ensinar as pessoas. É ensinar da forma certa. É ensinar as pessoas a confrontar o que ela aprendeu. A confrontar o que ela aprendeu dos pais. A confrontar o que ela aprendeu do seu líder. O que ela aprendeu do seu familiar, do seu tio. É isso que as pessoas têm que aprender. A confrontar os seus ensinamentos. E isso não é coisa nova, confrontar. No nosso povo, quando um levanta com uma ideia, levanta três para confrontar a ideia daquele que levantou uma, para que se não crie raiz, doutrinas errôneas, doutrina mentirosa. Então, há, em nosso povo essa virtude de confrontar aquilo que você aprendeu. E nós estamos aqui como discípulo de Yeshua. Não pertenço nem ao cristianismo, nem ao judaísmo, nem aos nazarenos, nem aos ortodoxos. Eu pertenço a Yeshua. Eu sou discípulo de Yeshua. Religiões é inimigo da emuná, da fé. A religião, o sistema, ela divide, ela afasta as pessoas de Deus. Porque elas criam tanta cerca, que as pessoas se distanciam de Deus por causa dos ensinamentos que elas ensinam. Então, o que eu trago a vocês, a minha responsabilidade é levar a vocês a verdade. O meu dever é levar vocês a confrontar aquilo que vocês aprenderam. Seja lá de quem for. Assim como fizeram os bereanos. E confrontar o que você aprendeu é uma arte. E são poucos que têm essa coragem. Quem confronta aquilo que aprendeu é corajoso. Porque as pessoas têm medo de confrontar aquilo que elas aprenderam. Essa que é a realidade. E aqui, depois da grande tribulação, a qual acontecerá no planeta Terra, a todos os que moram no planeta Terra, esses que estamos vivendo, esses que os valores são distorcidos, a qual coloca a família na lata para ser jogado no lixo. Aí, o retorno do Mashiach para inaugurar a era messiânica. Então, nós iremos agora entrar imediatamente depois da tribulação. Daqueles dias, o sol escurecerá. O sol escurecerá. A lua não dará mais o seu brilho. E olha só o que diz aqui em 1 Timóteo. Olha o cenário que nós estamos vivendo. O cenário é esse da volta de Mashiach. Dê uma pausa aqui antes de falar da volta de Mashiach. Olha o cenário que estamos vivendo. O Espírito diz claramente que no Aharit Hayamim, nos fins dos dias, algumas pessoas apostatarão da fé. Ou seja, as pessoas se desviarão dos princípios.
As pessoas se desviarão da verdade. As pessoas venderão a verdade, né? Alguns se apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios, ou seja, Torá de demônios. As pessoas vão se afastar da verdade por dar ouvido a Torá de demônios. O que é Torá de demônios? É Torá, aquela Torá que é contra tudo o que o Eterno ensinou. Essa que está aí é uma figura de Torá de demônios, que quer lançar os princípios estabelecidos pelo Eterno na lata do lixo. Essa é uma Torá de demônios. Ou seja, e questões ensinadas por demônios, dentre outros. Esse ensino procede da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos criados por Deus para serem ingeridos, com ação de graça por aqueles que chegarão à fé e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada recebido com ação de graça precisa ser rejeitado, porque a palavra de Deus e a oração tornam tudo santo. Se você apresentar tudo isto ao irmão, estará servindo bem ao Mashiach Yeshua. Isso demonstrará sua nutrição com a palavra da fé. Então essas pessoas, elas estão com a mente cauterizada como um ferro, né? Aquele ferro que marca o animal. As pessoas estão com a mente cauterizada e ensinam contra os princípios estabelecidos pelo Eterno, né? E tudo que através da oração fizer é purificado, porque tudo que Deus fez é bom. Então aqui, trazendo mais para o fim dos dias, em 2 Timóteo, olha só o que diz. Além do mais, entenda isto, no Aharit Hayamim, no fim dos dias, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes. Isso aí é um insulto. Isso aí é um insulto aos princípios estabelecidos por Adonai. É um insulto contra a verdade de Deus. Isso é um insulto. Desobediente aos pais, ingratas, profanas. Por que as crianças elas se tornarão ingratas aos pais? Por quê? Porque os próprios que hoje se levantam, né? Os próprios hoje que se levantam para defender, né, sobre os filhos, defender sobre o feminicídio. Esses próprios, que eu sou contra aquele que bate mulher, aquele que mata mulher, esses próprios que defendem que é contra o feminicídio, eles próprios foram contra os pais que disciplinam os filhos. Eles são contras. Mas quando você é contra, quando os pais disciplinam os filhos, você automaticamente está dando aos seus filhos legalidade para ser um mau cidadão, um mau filho, e futuramente ele vai ser um mau esposo. Se ele vai ser um mau esposo, ele vai bater mulher, ele vai matar mulher. Você sabe quem é culpado disso? São vocês. Vocês da liberalidade. Vocês que defendem a ideologia de gênero. Vocês são os culpados. Vocês de esquerda. Não é que eu seja nem esquerda nem direita politicamente. Eu sou direita das escrituras. Mas vocês que defendem, né, que os pais não podem disciplinar os seus filhos, o índice de homicídio, o índice de homem matando mulher, de feminicídio tem aumentado a cada dia, a cada ano.
Mas o culpado são vocês, né? As palavras do Eterno se cumprem em vocês. Por isso que os filhos se tornam desobedientes. Porque os pais não têm mais o poder de obedecer, de disciplinar os seus filhos, de cumprir Torá, de cumprir o que o Eterno ensinou. E a tendência é piorar. Mas lutarei como servo do Eterno, como discípulo de Yeshua, a proclamar a verdade, a proclamar a Torá. Então, desobediente aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, né? Odiosas do bem, traidoras, obstinadas, seja de prepotência, mais amantes dos prazeres do que de Deus. As pessoas nesses últimos dias têm sido mais amantes dos seus interesses, mais amantes dos seus prazeres, do que das coisas de Deus. As pessoas têm colocado os seus interesses à frente dos princípios e da verdade estabelecida por Adonai, manifestada através de Yeshua. Por isso que nós estamos vivendo esse índice alto de mulheres sendo mortas, sendo espancadas, né? Negros sendo mortos. Também eu vejo um mimimi muito grande, né? Eu vejo um mimimi muito grande. Um mimimi para uma coisa e para outra, e eles fecham os olhos. Muitos estão sendo mortos, porque as pessoas têm se distanciado daquilo que o Eterno ensinou, daquilo que o Eterno colocou como um parâmetro de vida. E aqui está o seguinte: as pessoas têm sido mais amantes dos prazeres que de Deus, ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, negam o seu poder. As pessoas, elas vivem que nem os fariseus hipócritas que não viviam o Torá. O conceito que as pessoas ensinam de fariseu é errado das Escrituras. Porque Yeshua era um verdadeiro fariseu. O apóstolo Paulo era um verdadeiro fariseu. Então, o que eram os fariseus daquela época? Eles tinham uma aparência de religiosidade, de santidade, mas eles não cumpriam o Torá. Eles não viviam o Torá. Eles não obedeciam. É o que as pessoas estão vivendo hoje de status. As pessoas não obedecem os mandamentos de Deus, as pessoas não obedecem às festas, as pessoas não estão preocupadas com a obra de Deus, as pessoas não estão preocupadas em ensinar os seus filhos. As pessoas não estão preocupadas com isso. Mas, quando abre a boca, elas falam de Gênesis e Apocalipse como se dominasse, tivesse intimidade com Deus, como se fosse amigo de Deus. Mas em suas vidas, elas negam o poder de Deus. Em suas atitudes, em suas práticas. Se as práticas forem faladas, dá até vontade de vomitar. Então, afaste-se dessas pessoas. Então aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, voltando aqui para o retorno de Mashiach, e depois disso tudo, que vai piorar mais um pouco. Vai piorar mais um pouco, não é para assustar vocês não. Vai piorar um pouquinho mais, isso é para preparar vocês. Para quando piorar, você já está você está preparado. Você está de cabeça em pé, porque quando o Mashiach apontar nas nuvens, você e Passião junto, né? Então, quando esse momento de tribulação estiver tão alto, como nunca houve, o Mele, Yeshua ben Davi,
está agora com um bem Yosef, bem José. O bem Davi, quando vir nas nuvens, com todos os seus anjos em glória, ele estabelecerá a Shalom. Aleluia. A Shalom de Adonai, ela abrirá fronteiras, expandirá fronteiras, não ficará restrita só em Israel, abrirá para o mundo todo. A Shalom de Adonai. Mashiach é esse que nós esperamos. Custe o que custar. Se tiver que morrer pelo amor do Eterno, pela causa do Eterno, iremos morrer. Mas não nos calaremos diante dos ensinamentos que nós vemos nas televisões, nas escolas de desfiles contra a Torá. Nós podemos até permanecer calados por um momento, como sinal de respeito. Não confunda calado como respeito, que estamos aceitando esses ensinamentos que nós vemos aí. O princípio estabelecido pelo Eterno no lixo. Não vamos nos calar com o ensinamento de princípios de Deus jogado no lixo. Que nós não vamos nos calar. Nós seremos uma defesa da verdade do reino de Deus na face da terra. Nós podemos até respeitar, porque isso é o certo. Mas concordar com os atos das trevas, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos. Que possa custar até a nossa vida, mas não nos calaremos. E essa é a mensagem que eu queria trazer essa noite. Minha esposa botou aí que o Eterno abençoe em nome de Yeshua, te guarde, te proteja sempre. O Rosh Hidon também aqui, daquele lá, Yeshua Ben Davi, onde eu faço parte. Shalom, Shamash, é verdade. Baruch Hashem, Beshem, Yeshua. Então, meus irmãos, que shiur, que estudo tão maravilhoso e poderoso, que vai levar as pessoas a se despertarem, que vai levar as pessoas a verem esse cenário a qual nós estamos vivendo, com um olhar diferente. Irei fazer uma tefilá, uma oração, em nome de Yeshua. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, agradeço a Ti, Pai Eterno, em nome de Yeshua, o meu Rei, o nosso Rei. Agradeço ao Senhor por essa mensagem poderosa, por essa mensagem de salvação, por essa mensagem de poder, por essa mensagem de esclarecimento, por essa mensagem de despertamento das pessoas. Que essa mensagem venha transformar, meu Pai, o caráter e o interior das pessoas a qual vierem ouvir, que não tiverem enquadrada conforme o Senhor quer, meu Pai. Meu Pai, a nós que temos essa obrigação de levar a mensagem, de ser um representante, de ser um colaborador do Senhor na face da terra, de expansão do Teu reino, que possamos conservar cada dia essa mensagem em nossos corações, em nosso ser, que possamos a cada dia, meu Pai, que essa mensagem venha, que essa palavra, a qual foi ministrada, que a Torá revelada, venha fazer parte de nossa natureza, que venha internalizar em nossa mente e que venha ser expressada através de nossas atitudes, de nossos impulsos, meu Pai. E que as pessoas a qual vierem ouvir, seja nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, independente do fuso horário de cada país, que elas venham ser abençoadas, que elas venham ser libertadas, que os grilhões, que as correntes venham cair em nome de Yeshua, que as pessoas venham ser libertadas, para assim manifestar através de suas vidas o poder e a glória de Deus através de Mashiach. E assim, Pai, eu te agradeço em nome de Yeshua. Amém. A todos vocês, meus irmãos e amigos,
né, que acompanharam, que estudaram, que tiveram até esse momento. Que o Eterno abençoe sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho, suas finanças. E que a Shalom, a plenitude do Eterno, através de Yeshua, venha repousar sobre a sua tenda física. Em nome de Yeshua. Shalom, shalom. E amanhã estarei novamente fazendo uma reflexão sobre a Parashá Tetzaveh. Por que o nome de Moshe não apareceu nessa Parashá? Shalom, shalom. O Eterno abençoe a cada um. Shalom Orochi, shalom a minha esposa, shalom a todos. Aleluia. Rapaz, que mensagem poderosa, hein?